Para você que tem uma micro ou pequena empresa, o Banco do Nordeste tem linhas de crédito para capital de giro e investimentos com as menores taxas do país. Simule seu financiamento. bnb.gov.br. Acelerar para desenvolver. Banco do Nordeste. Dando assim continuidade à nossa programação, passamos a palavra para o senhor Wesley Maciel, superintendente do Banco do Nordeste na Paraíba, administrador com especializações em gestão empresarial e pecuária leiteira e MBA em administração financeira. Wesley Maciel proferirá a palestra O papel das instituições financeiras no fomento às PPPs. Com a palavra, senhor Wesley. Oi, som. Muito bom dia. É uma alegria podermos estar aqui e falar um pouquinho sobre as PPPs. E já inicialmente, vendo que já foi dito pelos palestrantes que me antecederam, colocar o Banco do Nordeste como mais um parceiro nessa solução. A gente viaja mundo afora e a gente percebe que tudo que foi dito hoje realmente guarda, cala muito forte na alma de todos nós brasileiros, pela carência que nós temos de serviços básicos, de infraestrutura, coisas que já estão bem desenvolvidas no mundo afora aí, e a gente acredita que as PPPs realmente sejam um alavancador, um acelerador desse desenvolvimento que nós tanto precisamos. E o Banco do Nordeste vem há 66 anos promovendo o desenvolvimento, financiando a atividade produtiva, especialmente a atividade rural. De uns 15 anos para cá, entramos muito forte na indústria, comércio, serviços, e mais precisamente de uns 2 anos para cá, entramos muito forte na atividade de infraestrutura. Temos financiado muito fortemente a expansão da energia sustentável, especialmente no Nordeste, solar, eólica, né? E agora financiando também diversas PPPs pelo Nordeste. Pode passar, por favor. Fica comigo, fica o passador. Onde temos? Obrigado. O de baixo. Qual que volta? Obrigado. Bom, pessoal, então só fazer uma rápida apresentação do Banco do Nordeste. Uma instituição, sociedade de economia mista, mas um banco federal sob gestão do governo, assim como o Banco do Brasil e Caixa, né? Então, nós somos o maior banco de desenvolvimento regional da América Latina, administramos um ativo ali de 54 bilhões de reais e exclusivamente do Fundo Constitucional, mais de 74 bilhões de reais do FNE. Temos 184 bilhões em crédito concedidos entre 2010 e 2017. E estamos atuando em todo o Nordeste, mais norte do Espírito Santo e também norte de Minas Gerais. Ali no mapa marcado em vermelho o Nordeste, né, e o norte de Minas e o norte do Espírito Santo, que é a área de atuação do banco, que é a área da Sudene, né, legalmente onde podemos atuar. Temos um market share dominante no Nordeste dos financiamentos concedidos, 62% de todo o crédito de longo prazo colocado no Nordeste, o Banco do Nordeste é quem coloca, 64% dos créditos rurais e tendo menos de 8% da rede bancária. Isso muito fortemente colocado em cima do fundo constitucional que administramos, o FNE, é o nosso principal funding. Temos ali aproximadamente 4 milhões de clientes ativos e o lucro do ano passado, 680 milhões. Quem acompanha os lucros do banco vai ver isso aí e achar uma ninharia. Mas é lucro de um banco de desenvolvimento regional, né? Então, muito focado no desenvolvimento. Nossa carteira comercial, né, que dá lucros exorbitantes aos bancos, aí realmente é muito pequena. Nossa expertise está muito bem colocado pelos nossos números, o nosso market share, é de apoiar todo aquele que queira investir, ajudar o Nordeste a se desenvolver, né, gerando emprego e renda aqui. Então, temos ali mais de 26 bilhões de reais de recursos aplicados. Bom, a atuação do banco ela é muito ampla. No passado, o Banco do Nordeste era conhecido aí como um banco da atividade rural
e nós viemos crescendo ao longo do tempo e hoje estamos atuando como qualquer outro banco e aí instalado no país. Então nós temos todas as carteiras, né? Nós temos ali comércio e serviço, o agronegócios muito fortemente, infraestrutura, como eu disse, entramos mais recentemente e temos financiado a expansão da energia, e eu digo que no médio, longo prazo aí, a gente deve inverter a matriz energética do país com a geração de energia sustentável, né? O Nordeste sofre muito em função da falta de água, e a gente tem que desperdiçar a água, entre aspas, para gerar energia. E a gente poderia estar usando essa água para o consumo humano, para a produção rural, para a produção industrial, e a gente hoje tem que desperdiçar essa água para gerar energia, e já estamos mudando isso. Grandes parques eólicos, solares sendo instalados no Nordeste, com apoio do Banco do Nordeste. Atuamos também muito fortemente com o ente governo, a indústria, o turismo, e também atendemos as pessoas físicas. Então, observem que estamos atuando em todas as frentes de negócio, como qualquer outro banco. Se você quer uma conta corrente, nós temos, um cartão de crédito, nós temos as maquinetas recebíveis, e ainda por cima financiamos com as melhores taxas, vamos mostrar um pouquinho os juros, os melhores prazos, a atividade produtiva no Nordeste. Bom, aqui para as empresas, então nós financiamos a implantação, a expansão, a modernização, praticamente todas as necessidades a gente financia, aquisição de máquinas, equipamentos, o capital de giro associado, operações de câmbio. Quando a gente fala capital de giro associado, pessoal, isso é fantástico. As empresas, hoje, especialmente com essa crise, têm uma dependência muito grande de giro e têm investido pouco nas atividades estruturantes, nos seus investimentos fixos, semifixos, né? E o giro é um dinheiro caro e de curto prazo no mercado. Quem está no mercado tomando recursos sabe do que a gente está falando. E quando você toma um recurso do Banco do Nordeste, o fundo constitucional, a depender do porte, uma microempresa, por exemplo, pode colocar mais 100% daquele valor que ela tomou como investimento, associado como giro. Esse giro sai com a mesma taxa do fundo constitucional, que, diga-se de passagem, hoje é mais baixa do que juros de poupança, e com o mesmo prazo do investimento, que podem chegar aí a 15, 20 anos. Então a gente transforma um dinheiro caro e de curto prazo num dinheiro barato e de longo prazo, associando ele ao investimento. No agronegócio, o Banco do Nordeste também está muito forte, financiando a implantação, a expansão, os custeios, né, principalmente nos cerrados ali na Bahia, no Matopiba, grandes áreas de soja, de café, enfim, qualquer cultura do agronegócio o banco tem financiado. Quando a gente passa para a agricultura familiar, na Paraíba, por exemplo, somos detentores de 87% de todo o recurso colocado na mão da agricultura familiar aqui no estado. E isso, pessoal, só na Paraíba, para 2018, ultrapassa 250 milhões de reais colocado nas mãos desses agricultores familiares. Governo e infraestrutura, o banco tem atuado muito fortemente, financiando os municípios através de repasse do BNDES, com o PEMAT, ou outros negócios que o município precise. Nós temos um gerente de negócios governo exclusivo aqui na nossa estrutura da superintendência para negociar com os municípios as suas necessidades e levar esses pleitos ao BNDES, porque com os recursos do FNE a gente não pode, então a gente é repassador do BNDES, mais um parceiro do BNDES no desenvolvimento do país como um todo, agora exclusivo aqui no Nordeste, como já colocou o meu antecessor, colega do BNDES, mostrando as linhas de crédito que o BNDES disponibiliza, o Banco do Nordeste soma-se a esses esforços de desenvolvimento financiando essas atividades. Arrecadação de tributos, folhas de pagamento, outros serviços aos municípios. Nós já temos diversos convênios com os municípios, onde o banco é mais uma opção ao contribuinte em recolher os seus impostos nas nossas agências. Nós temos uma gestão de recursos de terceiros extremamente competente. Então, estamos fazendo gestão de vários recursos de SICONV, de RPPS dos municípios com excelente rendimento, alguns fundos de investimento do Banco do Nordeste com rendimento superior à média do mercado,
E lembrando que somos risco soberano, como Banco do Brasil, como Caixa, então é mais uma opção aos municípios que queiram diversificar os seus recursos, colocando essas aplicações num banco federal, com risco soberano e com a excelente rentabilidade. Pessoas físicas, eu já disse, fundo crédito direto ao consumidor, CDC, cheque especial, conta corrente, e em breve, pessoal, provavelmente agora em setembro, isso já foi aprovado pelo Ministério da Integração, que é quem gere as regras de utilização dos recursos do FNE, vamos estar financiando também as famílias. Então, quando a gente fala ali de pessoa física, vamos financiar as famílias que queiram instalar a solução, gerar a sua própria energia com base nas placas fotovoltaicas. Então, aqui no Nordeste, as pessoas físicas que queiram gerar energia para suas próprias casas poderão financiar com o Banco do Nordeste, através do FNE, que é o dinheiro mais barato do país, a instalação dessa solução em suas residências. Bom, então o FNE, agora para 2018, podemos chegar até 90% de toda a necessidade do projeto, exclusivamente falando aqui agora das PPPs, financiado com os encargos, as taxas dos fundos constitucionais, vamos falar já delas aí, né, que são taxas de juros diferenciadas para água, saneamento e logística. Bom, nós temos um orçamento, o Banco do Nordeste vem trabalhando com o Fundo Constitucional num orçamento de aproximadamente 13, 14 bilhões por ano. Esse ano nós tivemos um aporte adicional e chegamos a uma dotação de 30 bi. Destes, 14 bi e meio são exclusivos da infraestrutura. São esses recursos que temos colocado muito fortemente, especialmente na atividade de geração de energia sustentável, os grandes projetos ganhadores dos leilões da infraestrutura solar, que o banco pode financiar por grupo econômico, está limitado a 1,7 bilhão. Temos reserva de recurso assim que a gente aprova a consulta negocial. E essas regras também valem para as PPPs. E temos já financiado PPPs de água e esgoto por diversos estados do Nordeste, as concessões das estradas também, e esbarram nesse nosso limite de 1,7 bilhão por projeto, com um equity mínimo ali de 10%, que seriam as participações dos empresários. Bom, nessa questão de negócios de infraestrutura e PPPs, o Fundo Constitucional nos permite chegar até 20 anos com 8 de carências, e as amortizações são customizadas em cada ano, em fase do projeto. Isso é construído de acordo com a necessidade de geração de receita de cada projeto. Diferentemente do BNDES, que participa da estruturação, o banco precisa receber esse projeto estruturado, equalizado, para que a gente mande isso para a nossa área de análise, que vai checar esses índices de geração de receita ao longo do prazo do projeto, e assim a gente vai equalizar de acordo com o prazo máximo permitido legalmente e de aquilo que foi colocado no projeto também. Falando especificamente das taxas, nós temos, para o ano de 2018, a novidade no Fundo Constitucional, que ele traz uma variável, de taxa pós-fixada, que basicamente é IPCA e mais uma parte fixa. O IPCA mais essa parte fixa vai oscilar a nossa taxa para os projetos de infraestrutura e PPPs entre 5,5% e 6,5% ao ano. Isso taxa total. É a menor taxa do Brasil hoje para projetos de investimento. Para projetos de inovação, essa taxa é um pouco menor, que o IPCA continua, mas a parte fixa reduz praticamente pela metade. Então, para projetos de inovação, a gente consegue uma taxa de aproximadamente 4,5% ao ano. Esse projeto de inovação, ele precisa apresentar uma inovação na atividade que está sendo colocada. Geralmente, a indústria capta muito esses recursos, porque ela traz uma inovação no seu processo produtivo ou de gestão, trazendo uma novidade para aquele setor, e aí pode acessar essa linha de crédito, que tem uma taxa ainda mais atrativa. Bom, nós temos uma linha de crédito específica, que é o Proinfra, para financiar a implantação, a expansão, a modernização de empreendimentos no setor de geração de transmissão e distribuição de energia. Então, não só geração, eu coloquei muito fortemente no início da minha fala, a geração de energia, mas as linhas de distribuição,
que ainda somos muito carentes, especialmente no Nordeste, e pela necessidade que teremos em função da elevação da geração que teremos no Nordeste, também temos financiado as linhas de transmissão, a oferta de água para múltiplo uso, telecomunicações, financiamos muito a telecomunicações na época das privatizações, infraestrutura de transporte, logística, saneamento básico, exploração do gás natural, também temos financiado gás natural nos diversos estados aqui do Nordeste, né? Como já dissemos, prazo de até 20 anos, e as garantias são estruturadas de acordo com cada operação, por se tratar aí de Project Finance. Então, o banco vai negociar com esses grupos a melhor composição. Há projetos que trabalhamos exclusivamente com garantia de fiança bancária, outros colocamos recebíveis do FPM, do FPE, como em Alagoas, que o governo criou um fundo específico com a participação do FPE, e esse fundo, essa empresa de gestão de ativos, está entrando como avalista da operação que estamos financiando uma PPP de água e esgoto naquele estado. O FNE Verde, esse é um produto que lançamos para reflorestar áreas degradadas, mas que ele abrange toda e qualquer iniciativa de atividade que preserve o meio ambiente. Então, ele tem as regras, muda apenas o nome, mas as regras iguais dos outros projetos que já colocamos aí na linha de produção de energia. E, especificamente para a energia, lançamos o FNE Sol em 2016, onde apresentamos para o empresariado a permissão em função da alteração na legislação do país, que qualquer empresa hoje poderia gerar, na verdade, qualquer consumidor, e eu falo empresa porque até então o Fundo Constitucional só nos permite financiar as empresas e o produtor rural. Então, qualquer empresa que queira gerar a sua própria energia pudesse acessar essa linha de crédito. Isso é fantástico, pessoal, especialmente para aquelas empresas que são extremamente dependentes da energia elétrica nos seus custos, né, como hotéis que ficam com os seus ar-condicionado ligado, né, praticamente o dia inteiro, rede de farmácias, enfim, diversos negócios que têm um custo elevado na sua DRE com o custo de energia. A gente consegue equalizar isso na média de 6 a 8 anos. Esses equipamentos hoje já possuem vida útil garantida de fábrica de até 25 anos. E aquele cliente que liquida o seu financiamento conosco em 6 anos, teria, nesse caso, nesse exemplo, 19 anos, gerando a sua própria energia sem custo. E o nosso compromisso com esses clientes é que a prestação dele conosco não será superior ao valor que ele já paga de energia hoje. Então, nós não levamos um custo adicional a essas empresas, ao contrário, a gente leva uma solução de redução de um custo que já existe, melhorando o lucro. Eu digo para um cliente hoje, que tem um hotel na orla de João Pessoa, que paga em média R$50 mil de energia por mês, que daqui 7 anos, quando ele liquidar esse financiamento conosco, ele terá R$600 mil a mais no seu bolso em forma de lucro, exclusivamente porque ele cortou essa despesa da sua empresa. Então, são soluções para promover o desenvolvimento, melhorar a nossa geração de energia no país, uma energia limpa, sem agressão ao meio ambiente, e que hoje pode ser financiado, e em breve financiaremos também as famílias. E eu falei muito, pessoal, do Fundo Constitucional. É importante a gente dizer que dinheiro é esse, né? Então, o governo arrecada imposto de renda e IPI no país inteiro, né, do Oiapoque ao Chuí, do Amazonas ao Rio Grande do Sul. Nós pagamos os nossos impostos, compramos um carro, pagamos IPI, pagamos imposto de renda ali no final do ano, ou aqueles assalariados que são descontados na folha todo mês. Todos nós contribuímos para a arrecadação do país. Nesse exclusivo desses impostos, o governo retira 3%. Desses 3%, 1,8% ele passa para o Banco do Nordeste com o nome de FNE, e os outros 1,2%, 0,6% vai para o Banco do Brasil com o nome de FCO, os outros 0,6% para o BASA, com o nome de FNO, que aplica na Amazônia, e o Banco do Brasil só pode aplicar o FCO no Centro-Oeste. Esses são os recursos públicos, subsidiados, com taxas adequadas e prazos adequados para promover o desenvolvimento nessas áreas que o governo considera mais carente no país. O FNE Água, ele é o mesmo FNE
infraestrutura, com o nome exclusivo para financiarmos os projetos de saneamento, né, de gestão da água. O inovação, já falei um pouquinho dele ali. A diferença do inovação é a taxa. Conseguimos reduzir 1 ponto percentual ao ano nessa taxa. Fica mais atrativa ainda a quem quer investir. As garantias são as garantias comuns do mercado bancário, desde o simples aval para o dono de uma padaria que queira financiar o seu geração de energia própria de R$50 mil, a projetos estruturantes onde trabalhamos com a fiança bancária. Aqui, o rol de garantias que trabalhamos são as mesmas que qualquer banco trabalha. Como mitigador de risco, nós trabalhamos com o ESA, né, que é o suporte, o contrato de suporte de acionistas, um fundo de liquidez, conta-reserva, os covenants, enfim, diversos outros minimizadores de riscos, frutos desses contratos de PPPs e concessão, que podemos colocar como colaterais nos nossos negócios. Aqui o fluxo básico de contratação de um financiamento com o Banco do Nordeste, seja o ente privado ou seja o ente público. O ente público trata exclusivamente com o nosso gerente de negócios governo, na nossa superintendência, é o cadastro do município, a gestão desse limite na STN, a discussão das condições e a aprovação daquela consulta negocial, a elaboração de um projeto econômico-financeiro, a análise desse projeto econômico-financeiro pela área competente de analistas do banco, depois a decisão, a depender do valor, pelos diversos colegiados que temos na instituição, por fim, a emissão do contrato, assinatura, registros e liberação dos recursos para início dos investimentos. Eram essas as informações que queríamos trazer. Repito, o banco é mais um parceiro do desenvolvimento, especialmente nas PPPs. Temos feito algumas em Minas Gerais, lá com a Copasa, né? No Nordeste inteiro, em outras atividades, como eu coloquei, lá em Alagoas, na energia, em presídios, em estádios, em rodovias, enfim. De acordo com a necessidade dos municípios, dos estados e da União, o Banco do Nordeste tem recursos muito interessantes e que coloca à disposição para que a gente possa, de mãos dadas, em vários entes, construir o desenvolvimento que tanto ainda somos carentes, como muito bem foi colocado pelos que me antecederam aqui e porque a gente vê mundo afora. Muito obrigado. Agradecemos ao senhor Wesley Maciel pela palestra. O Banco do Nordeste é o maior banco de desenvolvimento regional sustentável do país. Atua em mais de 1.900 municípios nos 9 estados do Nordeste, além do norte de Minas Gerais e do Espírito Santo. Para referenciar suas ações, o Banco do Nordeste conta com o Escritório de Estudos Econômicos do Nordeste. O ETN promove e difunde conhecimentos técnicos e científicos para o desenvolvimento da região. O Banco do Nordeste é o administrador do FNE, uma fonte de financiamento com taxas e prazos vantajosos para o crescimento do setor produtivo. Com os 2 maiores programas de microfinanças do país, o CredAmigo e o AgroAmigo, atende microempreendedores urbanos e rurais. Com o Pronaf, o banco leva o crescimento para o campo. O Banco do Nordeste conta com os diversos produtos de um banco múltiplo para ser o banco parceiro das MPS, atender as médias e grandes empresas, promover o crescimento do agronegócio, prestar soluções financeiras ao setor público e oferecer diversos serviços ao povo nordestino. Além disso, o Banco do Nordeste valoriza a cultura, com o patrocínio a projetos dos diversos segmentos artísticos. Seus 3 centros culturais oferecem programação diversificada e gratuita e fortalecem a identidade nordestina.